Paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para mais um subsídio da nossa revista Escola Dominical, Ensinamentos Bíblicos. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022 e hoje nós vamos conversar com vocês a respeito da lição de número 12. O tema do nosso trimestre é Missão da Igreja em Fazer Discípulos. E a lição de número 12, ela traz uma proposta de preparando as próximas gerações de discípulos. Nós queremos que, nesta ocasião, Deus use a nossa vida para trazer para você algum subsídio, para você, professor, poder preparar a sua aula e ser uma bênção nas mãos do Senhor diante da sua sala de aula. Tenho aqui o privilégio de ter comigo o pastor Adairton e nós vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito desse assunto. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez para contribuir com a preparação da sua aula e também aqui para conversarmos, dialogarmos, refletirmos sobre esse importante tema que estaremos tratando nesta lição. Essa lição de número 12, que traz por título Preparando as Próximas Gerações de Discípulos, ela tem como texto-chave Salmo de número 78 e o verso de número 4, que diz assim: Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Para refletir, nosso comentarista, pastor Éden, colocou a seguinte expressão: que a nossa visão seja testemunhar a respeito das maravilhas e poder de Deus, preparando as próximas gerações de discípulos e discipuladores. Leitura bíblica está registrada em Salmos de número 78, versos 4 a 8. Então, queremos que, nesta ocasião, você possa ser enriquecido com os comentários que vão ser feitos aqui. Como introdução, o irmão Éden colocou aqui que nós estamos escrevendo a história da igreja. E o que é que vai ficar para as próximas gerações? Pastor Adairton, sempre houveram dificuldades em deixar um legado espiritual para a geração seguinte. E um dos grandes desafios da igreja é deixar um legado para essas próximas gerações que se preocupa muito com as questões pós-modernas, humanismo e outras questões. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: que mundo que eu vou deixar para os meus filhos? E a pergunta é: que filhos nós vamos deixar para o mundo? E trazendo isso para a igreja, que crentes que nós vamos deixar para a próxima geração? E o pastor Éden, ele colocou aqui, no primeiro tópico dessa lição, uma situação das gerações passadas que se desviaram no caso, né? E o que a gente pode entender nesse primeiro tópico aqui, destas gerações que tiveram contato com Deus, tiveram experiências com Deus, mas que não mantiveram esse comportamento de discípulos de Deus e de Jesus também. Muito bem, pastor Paulinho, esse é um ponto, é um fato, na verdade, infelizmente falando, verdadeiro, né? O nosso comentarista, ele cita aqui 3 exemplos, né, de gerações que se desviaram, o povo de Israel no Egito, né? Também aquela geração dos juízes, que a característica principal desta geração era um ciclo de desvio, arrependimento, desvio, arrependimento, e todas as vezes que o povo se arrependia, Deus levantava um juiz para libertar o povo, mas tão logo o juiz morria, o povo voltava a fazer aquilo que desagradava a Deus e, consequentemente, pecando contra a lei, contra os princípios do Senhor. Nosso comentarista destacou aqui também, né, o exemplo dos filhos de Eli, né? Eli foi um dos últimos sacerdotes, podemos assim dizer, desse período, né? Logo após Eli surge a figura de Samuel, que veio a fazer essa ponte entre o período dos juízes e o período monárquico na história de Israel. Mas, na verdade,
quando nós olhamos para o Antigo Testamento, infelizmente essa lista de exemplos negativos é muito grande, né? Quando nós olhamos para o período dos reis, quando nós olhamos todas as vezes ali que Deus precisava levantar um profeta para advertir o povo, para que o povo não se perdesse nos seus caminhos, no servir a Deus. Então, infelizmente, nós observamos que muitas das gerações dos israelitas, o povo de Deus no Antigo Testamento, acabou se desviando. E quando nós olhamos para todos esses exemplos, né, de gerações que se desviaram, nós percebemos uma coisa em comum, é que o pivô que levou essas gerações a se desviarem do propósito de Deus, da vontade de Deus, foi o desprezo da palavra de Deus. Foi o deixar a palavra de Deus de lado. Foi o deixar a palavra de Deus em segundo plano e se amoldar aos costumes próprios de cada uma destas épocas e das nações com quem Israel tinha relacionamento próximo ali. Então isso fez com que Israel constantemente estivesse enveredando por este caminho de desvio, né? E isso nos traz, ao meu ver, pastor Paulinho, uma lição prática. E por que não dizer uma advertência? Precisamos ter muito cuidado para não cairmos neste mesmo erro, de desprezarmos a palavra de Deus, de colocarmos a palavra de Deus no seu devido lugar, de centralizarmos na nossa vida cristã, na nossa vida eclesiástica, na nossa vida ministerial, a palavra de Deus. E quando eu falo centralizar a palavra de Deus, eu estou me referindo ao compromisso, né, que nós precisamos ter de viver a palavra e de ensinar a palavra, né? Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele não apenas fez milagres, ele não apenas operou sinais e prodígios, mas se tinha uma coisa que era central no ministério do Senhor Jesus, era o ensino, né? Jesus, ele se dedicou muito ao ensino. Ele ensinava na sinagoga, ele ensinava as multidões nos diversos lugares por onde ele andava, ele ensinava nos diálogos pessoais que ele tinha. Jesus, o nosso referencial maior, né, a quem nós devemos imitar, ele dedicou-se ao ensino da palavra de Deus. E é justamente isso, o ensino da palavra de Deus, que nos possibilita guardarmos, usando aqui uma linguagem simbólica, figurada, desse vírus da tentação ao desviar-se do padrão que Deus espera de nós, da vida que Deus espera de nós. Uma coisa interessante, pastor Adailton, pegando aí um gancho nas suas palavras e também uma colocação que o Éden colocou aqui na nossa revista, no ponto A, quando ele fala do povo de Israel no deserto, as experiências que este povo teve naquela trajetória no deserto foram sensacionais. Você vê mar se abrir, você vê maná cair toda manhã, você vê água amarga sendo transformada em doce, você vê codornizes chegarem, você andar 40 anos, roupa não envelhecer, sapato não gastar. Tudo isso seria uma razão, um motivo para esse povo nunca desviar, se a experiência fosse maior do que a observância da palavra. Então, muito bem observado a sua colocação de que Jesus, ele fez muito milagre, mas o ministério de Jesus não foi pautado em milagre. O milagre era, como poderia dizer, uma atração para trazer o povo, as pessoas, as multidões para perto de si, para que ele pudesse ensinar a palavra. Então, nesse primeiro tópico aqui, quando o Éden colocou que existem gerações que se desviam, eu coloquei aqui como sendo as dificuldades enfrentadas para o discipulado. Então, quais são as dificuldades? Esse abandono, esse distanciamento
da palavra de Deus, da solidez da palavra de Deus, é que faz com que as pessoas se desviem. Como foi bem dito aí por ti, nessa questão da época dos juízes, né? Aquele ciclo que ficava, o povo fazia o que desagradava a Deus, vinha o castigo, vinha a dificuldade, Deus levantava um juízo, o povo se arrependia, até que daqui a pouco ele fazia de novo o que desagradava a Deus e virou aquele ciclo vicioso. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico as dificuldades enfrentadas em todas as épocas e não é diferente no dia de hoje. Aí nós vamos para o segundo tópico que eu coloquei aqui, já que a gente tem dificuldade, então o que fazer? Nós temos um problema de deixar para as próximas gerações um legado, de deixar para as próximas gerações uma geração de discípulos que sejam também discipuladores. E o que fazer? Nós estamos vivendo essa problemática hoje, vivemos momentos de pessoas que são convertidas, e a gente não está aqui para julgar a conversão de ninguém, mas a gente observa a fragilidade, a liquidez dessas conversões, a falta de solidez, né, em muitas situações, e a aparente, e eu vou deixar aqui a aparente, apatia, né, vou deixar como aparente, que eu não sei se é só aparente, né, a apatia de nós, de sermos verdadeiros discípulos e sermos geradores de discipuladores também. Então, o que fazer? O Moeden colocou aqui como investimento na próxima geração. O que a gente poderia fazer para investir nessa próxima geração e termos uma geração de discipuladores? Eu vou comentar aqui, pastor Paulinho, seguindo a linha de raciocínio do nosso comentarista, porque eu achei muito interessante, né? Primeiro, e de uma forma geral, testemunhar para a próxima geração, para que esta conheça a Deus, né? Isso fala do ensino geral da palavra de Deus, né? Para que nós possamos fazer um investimento que gere resultados no que diz respeito à igreja, os crentes, os cristãos, compreenderem, né, a fé cristã em si, o que é ser cristão e o que é ser discipulador, formador de discípulos, é importantíssimo que nós falemos sobre isso, né? Que nós ensinemos sobre isso nas nossas igrejas. Nosso comentarista destacou aqui, né, o Salmo 78, do verso 4 ao verso 8, que fala justamente sobre esse desejo de Deus que os israelitas testemunhassem, né, da lei para os seus filhos. Salmo 78, verso 5, a partir do verso 5 diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos. E aqui eu quero fazer um gancho com o primeiro tópico. Quando o nosso comentarista destacou essa questão de que aquela geração que saiu do Egito viu milagres, viu maravilhas no deserto, porém a geração que veio depois não viu esses milagres. A grande pergunta que fica: o que aconteceu para que essas gerações que vieram depois se distanciassem de Deus e da sua palavra? Eu não tenho nenhuma dúvida, e essa é a minha opinião pessoal, de que certamente os líderes israelitas, os líderes das famílias, porque essa responsabilidade de ensinar a geração futura não era apenas dos líderes religiosos, sim, mas era de cada pai dentro do seu lar. E, ao meu ver, essa responsabilidade, essa missão foi negligenciada. E isso fez com que, paulatinamente, os israelitas desenvolvessem uma experiência superficial com Deus, uma espiritualidade superficial com Deus, porque isso é o que acontece quando a gente deixa de ensinar a palavra como ela é, né? É gerado
nas futuras gerações uma espiritualidade superficial. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se as pessoas ouvirem corretamente, aprenderem corretamente, elas vão desenvolver uma fé, uma espiritualidade sadia. E o contrário também é verdade. Se elas ouvirem uma fé distorcida, elas vão desenvolver uma espiritualidade distorcida. Então, o nosso grande desafio, o nosso primeiro grande investimento que nós devemos fazer para que a próxima geração conheça a Deus e entenda a sua responsabilidade diante de Deus é esse investimento em linhas gerais no ensino da palavra de Deus, né? Mas, em segundo lugar, um investimento específico na nossa juventude, né? Porque é com o jovem que está a força. E os nossos jovens de hoje serão os futuros líderes do amanhã. Então, especialmente nessa geração que nós vivemos, nós precisamos ter um olhar todo especial para a nossa juventude, né? Discipular a nossa juventude para que ela entenda o que eu chamo de cultura de discipulado, né? Que cada um deles são chamados por Cristo, não apenas para se tornarem membros de uma igreja local, mas geradores de vida, discipuladores, né? Eles foram feitos discípulos para fazerem discípulos, a partir do momento em que eles entendem quem eles são em Cristo, né? Então, nós precisamos investir forte na nossa juventude, até porque a nossa juventude, hoje, mais do que em outros anos, outros tempos atrás, ela é bombardeada por muitas informações, né? Através das mídias sociais, na faculdade, e especialmente nesse ambiente acadêmico, onde, infelizmente, a grande maioria dos professores, eles têm uma ideologia anticristã, eles fazem de tudo para incutir na mente dos nossos jovens um pensamento totalmente distorcido da palavra de Deus. E o que é que isso reflete? Isso reflete numa juventude em crise nas nossas igrejas, né? Deus, por graça e misericórdia, tem nos concedido esse privilégio de pastorear, né? É um fenômeno que eu percebo na congregação que eu dirijo, tenho certeza que não é diferente também na congregação que você dirige. Os nossos jovens são aqueles que mais nos fazem perguntas que nos deixam assim no canto da parede. Sim, sim. E por que isso? Porque eles têm sido muito instigados nesse ambiente acadêmico, e não só na universidade, isso já mesmo no ensino médio, né? São colocados para eles ideologias que não são científicas, como, por exemplo, aí, a evolução, de que tudo veio por um processo evolutivo, algo que não se comprova cientificamente, sabemos que é mais uma teoria, mas é ensinar nas escolas como se fosse a verdade. É uma teoria que é tida como certa, né? Isso. Então, isso gera nos nossos jovens crise. Então, a gente precisa ter um olhar todo especial para a nossa juventude, ajudando-os. Quando eu estava fazendo seminário, um dos temas que eu pretendia escrever no meu TCC, acabei não escrevendo, mas cogitei escrever, sobre pastoral da juventude, que é justamente isso, é um trabalho específico voltado para a nossa juventude, para a linguagem do jovem, para ajudá-lo a vencer os desafios do presente, que são muito grandes, né? Outro olhar específico que nós precisamos ter, e foi muito bem colocado aqui pelo nosso comentarista, é a questão no investimento dos obreiros nas igrejas locais. Nós vivemos na sociedade onde as informações, onde o conhecimento, tanto o bom conhecimento quanto o mau conhecimento, tem um fácil acesso. E mais do que nunca,
também os nossos públicos nas igrejas, eles, eu tenho observado que têm se tornado mais exigentes no que diz respeito a ouvir coisas que façam sentido, né? Ouvir coisas que façam sentido. E daí a importância do corpo de obreiros das nossas igrejas estarem preparados, né? Preparados teologicamente, preparados biblicamente, né? Preparados ministerialmente, espiritualmente, porque quando a gente fala em investir no obreiro, não é só um conhecimento teológico, porque a vida ministerial vai muito além disso, né? E na prática a gente sabe que a teologia é só uma ferramenta, que se não tiver acompanhada de outras coisas, não gera nada. Não gera nada. Então a gente precisa pensar num investimento integral do obreiro, né? Dando a ele todas as ferramentas, todos os subsídios para que ele possa exercer o seu ministério com eficácia, né? Então, eu acredito que essas são investimentos que, se forem feitos hoje, não vou dizer a curto prazo, mas a médio e longo prazo, nós vamos ter resultados incríveis, né? E esse é o grande problema. A gente pensa muito a curto prazo. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos resultados para aqui e para agora. Virar chavinha e já acontecer, né? Então, se nós fizermos esse investimento, eu não tenho dúvida que os resultados serão maravilhosos para a igreja do Senhor, para a edificação da igreja do Senhor e também para que nós possamos avançar, né, na evangelização e no discipulado de novas vidas para Cristo. Importante observar, o Adairton, que esse testemunho para as próximas gerações foi uma preocupação do próprio Deus. Eu estava lendo essa revista e pensando na preocupação de Deus, até porque à época ainda não tinha os escritos, né? Não tinha a palavra registrada, os ensinamentos, os mandamentos já definidos, mas quando Deus disse para Moisés que tiraria o povo do Egito, e Deus estabeleceu ali aquele momento em que foi a instituição da Páscoa, capítulo 12 de Êxodo, e Deus fez todo aquele cerimonial, mandou que o povo fizesse todo aquele cerimonial, e Deus disse que eles deveriam repetir aquele cerimonial. E lá no capítulo 12, versículo 26, assim, para quando lá na frente os seus filhos perguntarem que culto é esse, vocês dizerem, né, vocês terem um discipulado para a próxima geração, vocês vão dizer que nesse dia Deus ele fez isso por causa da libertação, por causa da saída. Então era algo, Deus já pensando nas próximas gerações. 40 anos depois dessa saída, quando o povo vai atravessar o Rio Jordão, Deus fala para Josué, manda sacerdote pegar 12 pedras e fazer ali um monumento. E quando lá na frente alguém perguntar o que significa isso? Não, porque Deus abriu o rio e nossos pais passaram. Então, Deus ele sempre se preocupou com as próximas gerações, com deixar um legado, com deixar um ensinamento para que não caísse no esquecimento aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha registrado. Infelizmente, como foi muito bem colocado pelo irmão, as futuras gerações, elas não deram o devido valor. Eu até deixei anotado aqui o perigo de não investir na próxima geração. No capítulo 2 de Juízes, do verso 7 até o verso 13, a palavra diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela obra do Senhor a qual fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada, ou morta, né, toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor,
e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então nós vemos aqui que mesmo Deus tendo a preocupação de deixar marcas, de deixar culto, de deixar monumento para lembrança das próximas gerações, a geração de Josué, ela pecou em não transmitir para a próxima geração este conhecimento, este discipulado, este legado de que eles deveriam guardar-se diante da presença do Senhor, prestar atenção na palavra de Deus, e a geração que se levantou não conhecia o Senhor. Por que não conhecia? Porque não foram discipulados. Porque não foram discipulados. Se discipulados tivessem sido, eles permaneceriam no Senhor, e nós não teríamos no tempo dos juízes a problemática toda que se levantou, a oscilação que eles tiveram, aquela geração fraca espiritualmente, que não foi ensinada. Então aqui há essa preocupação que nós devemos ter de transmitir às próximas gerações, conforme diz aqui o Salmo 45. Deixa eu ler aqui, Salmo 45, 16 e 17. Em lugar de teus pais, será teus filhos que farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. O salmista então está dizendo aqui que faria lembrar os feitos do Senhor. E o Salmo 145, verso 4 também. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Então há um mandamento aqui para que a gente não deixe de anunciar os feitos do Senhor, para que não aconteça com a próxima geração, depois de nós, o que aconteceu com a geração de Josué, que infelizmente Josué foi um grande líder, mas a geração dele pecou nesse aspecto de não transmitir para a próxima geração os feitos do Senhor, a palavra do Senhor. E ainda dentro desse tópico aqui, para depois a gente passar para o terceiro, o último ponto aqui, o irmão Éder colocou o testemunho durante a vida. E eu busquei aqui uma passagem muito interessante a respeito de um missionário, David Livingstone, um escocês, nascido em 1813, que durante seu período de mocidade, ele decidiu investir na propagação do cristianismo em toda a África. E ele ficou ali por um período relativamente grande, enfrentou muitas dificuldades. Ele foi um grande pesquisador de ervas, tornou-se um médico naturalista, e ali ele perdeu a sua esposa, e também, mesmo depois continuando a sua mensagem, a sua missão, ele acabou falecendo. Após um tempo, alguns outros missionários escoceses resolveram voltar àquela região para falar do Evangelho de Jesus. E eles começaram a falar de Jesus ali naquela região da África, e os nativos começaram: mas esse homem já esteve entre nós. Esse Jesus já esteve entre nós. E quando eles foram pesquisar a miúde, a fundo, era o missionário David, que tinha estado entre eles, e o exemplo de vida daquele homem fez ele tão parecido com Jesus, que os nativos diziam: não, mas ele já morou, já habitou aqui, já esteve entre nós. Eu achei interessante aqui, quando o Éden colocou o testemunho durante toda a vida, que o testemunho desse missionário, ele foi tão impactante para aquela região, que as pessoas o confundiram com Jesus. Tomara que isso aconteça com a gente também, que a gente tenha um exemplo de vida tão profundo que as pessoas pensem ou vejam em nós a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse David, ele foi uma pessoa, um missionário, que teve uma vida tão exemplar a ponto de ser confundido com o próprio Cristo. Então nós vemos aqui no primeiro tópico uma dificuldade, as pessoas
se afastando do discipulado. No segundo tópico, o Moeden colocou aqui o que fazer. E agora, no terceiro tópico, é como fazer, né? Como é que a gente faz essa geração de discípulos que discipulam. E aí ele colocou aqui, caminhando e fazendo sucessores. Ele colocou alguns exemplos interessantes aqui, Moisés e Josué, Elias, Eliseu, Noemi e Ruth. E para a gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, falar um pouquinho de como fazer os nossos sucessores. Eu queria destacar essa primeira frase, essa primeira palavra aqui do nosso terceiro tópico, caminhando, né? Porque isso dá a ideia de um processo contínuo. Não é você começar a caminhar e parar, né? É você caminhar e continuar caminhando, né? E essa mesma ideia está presente na Grande Comissão. Quando a grande maioria dos nossos tradutores, né, traduzem o id, né? O id, isso, quando na verdade a palavra grega seria melhor traduzida por indo, né? Que dá a ideia desse processo contínuo, né? E isso nos leva a entender que o evangelizar, o fazer discípulos, precisa ser contínuo nas nossas vidas. Nós não podemos cair na tentação de nos acomodarmos. Se um dia alguém nos ganhou para Cristo, nós também devemos ter a preocupação de ganhar outros para Cristo, e isso precisa ser uma constância na nossa vida, né? Nós precisamos fazer discípulos. O nosso comentarista usou aqui a palavra fazendo sucessores, e isso está ligado ao discipulado, né? Ao fazer discípulo. O sucessor nada mais é do que o discípulo. Sim. Né? Que segue o exemplo do seu mestre, né? E alguém só pode seguir o exemplo do mestre se o mestre for realmente um discípulo. E aqui eu já pego aqui um gancho no tópico D do ponto anterior, né? Testemunhar com a vida, né? Então, nós só temos condições de formar sucessores se nós realmente formos exemplo de vida. E isso nos dá um senso de responsabilidade muito grande, meus irmãos, porque fazer discípulos não é brincadeira, né? Muitas pessoas pensam que fazer discípulos é só partilhar conhecimento, né? Conhecimento acerca das doutrinas da Bíblia Sagrada, não. Fazer discípulos é formar cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristos. Em outras palavras, é com a ajuda e no poder do Espírito Santo, né, forjar o caráter de Cristo nas pessoas. Isso é fazer sucessores. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, os personagens que o nosso comentarista colocou aqui, né, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, né, nós vamos observar que esses personagens, eles foram exemplos de vida para os seus sucessores, né? Moisés era tanto exemplo para Josué que Josué não se apartava da tenda, né? Aonde Moisés estava, ele queria estar perto. Por quê? Porque Josué, ele via Deus em Moisés, ele via Deus na vida de Moisés. E nós só teremos condições de fazer sucessores, de formar discípulos, se verdadeiramente as pessoas virem Deus nas nossas vidas. Se elas olharem para nós e nos reconhecerem como autênticos e verdadeiros seguidores de Cristo. Não apenas meros religiosos, mas verdadeiros seguidores de Cristo. Homens e mulheres apaixonados por Jesus. É isso que vai fazer toda a diferença nessa grande missão de fazer sucessores, né, de fazer discípulos para o Senhor Jesus. Um ponto interessante a observar aqui é que quando a gente lê fazendo sucessores, dá a impressão, ou pode dar a impressão, um líder
colocando alguém no seu lugar para dar continuidade ao seu trabalho. Mas vai muito além disso. Na realidade, nós não estamos falando de liderança, nós estamos falando de cristãos, de crentes que precisam ter um referencial e precisam ser um referencial. Eu preciso procurar andar com alguém que me leve para mais perto de Deus, que seja o meu discipulador. E eu preciso também, independente de ser pastor, como crente, eu preciso ser um referencial para alguém, para que alguém se aproxime de mim no intuito de que eu o leve para mais perto de Deus. Esse é o posicionamento da sucessão ou do discipulado. Interessante que o irmão Éden colocou aqui Moisés, um grande líder, discipulando Josué para ser um líder, Elias, um profeta, discipulando Eliseu para ser um profeta, mas também ele colocou aqui Noemi, uma pessoa comum, uma pessoa normal, não era líder, né? Uma sogra, discipulando também a sua nora, mostrando para nós aqui que esse caminhando, muito bem colocado aqui pelo pastor Adairton, e fazendo sucessores, não está falando de uma sucessão de liderança, de uma sucessão ministerial, não, está falando aqui de alguém que traz uma outra pessoa consigo, compartilhando uma vida, e não somente conhecimento. Mas não, é o caminhar junto para que eu impregne a vida de outra pessoa e por ela seja impregnado também com o cristianismo, com a palavra de Deus. E juntos a gente vai multiplicando servos, vai multiplicando pessoas e fazendo com que essa roda, essa engrenagem, ela não se quebre e a gente esteja sempre fazendo outros discípulos, trazendo conhecimento para outras pessoas. Então, quando a gente vê aqui caminhando e fazendo sucessores, é nesse caminhar que a gente adquire as experiências, é nesse andar junto, porque pela observação, como é o comportamento, às vezes a gente discipula uma pessoa sem ensinar ou sem transmitir muito conhecimento, mas pela observação, o nosso comportamento, o nosso jeito de proceder, o nosso comprometimento com Deus, comprometimento com a vida cristã, isso a gente está fazendo discípulos. Claro que a gente precisa também, principalmente você, professor, precisa passar conhecimento, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa trazer instrução, mas às vezes a gente ensina, mas não discipula. E o tema da nossa revista aqui é não somente ensinar, mas é fazer discípulo, é a missão da igreja em fazer discípulos. Vai muito além, como disse aqui o pastor Adairton, vai muito além de transmitir ou de transferir conhecimento. Ele é uma impregnação, é uma junção de vida e conhecimento, de maneira que as pessoas queiram nos imitar, elas queiram ser como a gente é. Isso é fazer discípulo, isso é caminhar junto, o gerúndio aqui, caminhando, é muito importante, né? É algo que deve ser contínuo e não deve ser um momento ou um movimento isolado da igreja ou de algum crente, não. É uma missão que nós temos realmente de fazer discípulos e fazer sucessores, pessoas que vão andando, trilhando os nossos caminhos, como diz aquele livro, em seus passos, o que faria Jesus, né? É andar nos passos de Jesus, é caminhar nas pegadas ou nas pisadas do mestre. É uma responsabilidade da igreja e não é do líder, não é sua, professor da escola dominical, é nossa, é de cada um de nós, individualmente, nós fazemos discípulos. Olhamos aqui então para essa lição e vamos caminhando para a conclusão, entendendo que preparar próximas gerações é um desafio para a igreja, principalmente nesse tempo pós-moderno que nós estamos vivendo, em que o humanismo ele impera, em que o homem ele quer ser o centro das atenções. A gente, como igreja, nós temos essa missão de sermos aqui propagadores da obra de Cristo, da palavra de Cristo, e também discipuladores, fazermos discípulos, fazermos pessoas que sigam a Cristo. Vou passar aqui para o pastor Adairton fazer as considerações finais dele a respeito dessa grandiosa lição que nós temos diante de nós nesta oportunidade.
Eu quero aqui deixar minhas considerações finais orando a Deus e pedindo que Ele nos ajude a preparar a próxima geração, pois quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo à nossa volta, nós percebemos que estamos cada vez mais caminhando para os últimos dias. Percebemos que as profecias bíblicas têm se cumprindo cabalmente e a próxima geração, ela precisa estar preparada para o que há de vir. E é responsabilidade nossa preparar essa geração no que estiver ao nosso alcance, no que depender do nosso esforço, da nossa dedicação. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a próxima geração faça também a diferença como eu e você podemos fazer no presente. Meus queridos, olhando para essa lição de hoje, nós vamos perceber que sempre houve dificuldades, elas sempre haverão, mas compete a cada um de nós aceitarmos o desafio de sermos transformadores do nosso tempo e sermos geradores de discípulos para o dia de amanhã. Quando nós olhamos para as dificuldades, às vezes podemos até pensar que não tem mais jeito, que não tem saída, mas nós temos na palavra de Deus a certeza de que Deus ele é o transformador de gerações através da tua vida, através da minha vida, através da nossa vida. Nós podemos ser melhores a cada dia, nós podemos influenciar a nossa geração e deixar uma geração que seja influenciadora também. Nosso desejo é que este bate-papo, que essa conversa que a gente tem aqui, que seja produtiva, seja importante para você no preparo da tua aula e que nós possamos não ficar olhando só para as dificuldades que se apresentam, mas que nós possamos saber, ter certeza de que há o que fazer e que Deus ele nos capacita a fazer e que eu e você podemos ser transformadores e também influenciadores nesta geração. Nós vamos orar ao Senhor no intuito de que você prepare uma excelente aula e possa aí impactar os seus alunos e que nós possamos, nesta revista que nós estamos estudando, não ficarmos apenas nas teorias, mas que nós tenhamos aí uma mudança de atitude e a partir de então nós possamos aí influenciar a partir da nossa casa, a partir do nosso vizinho, nós possamos fazer aí uma grande obra para o Senhor e vermos esta geração sendo transformada, mudada e impactada pelo poder da palavra de Deus. Pastor Adairton falou que oraria e ele vai orar para que nós possamos encerrar esta conversa nossa aqui. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Sim, Deus, por este momento tão especial. Sim, Pai. Quando estivemos aqui pensando e refletindo nesse tema tão importante. E rogamos ao Senhor que nos ajude, primeiramente nos perdoando os pecados de negligência, de omissão, e que o Senhor nos encha do seu Espírito, Sim, Deus, para que possamos ser agentes de transformação nessa presente geração, nesse presente tempo em que nós vivemos. Que nós não fiquemos na inércia, parados diante das dificuldades, mas que nós possamos verdadeiramente arregaçar as mangas e trabalhar para que a igreja seja edificada e para que a próxima geração esteja preparada, primeiramente entendendo quem são em Cristo e também a sua missão. Em nome de Jesus, abençoa cada professor que vai ministrar na sua aula, todos os alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical, e que tudo isso, meu Deus, resulte na edificação da igreja e na glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.